concedido, né? Louvado seja o Senhor por essas oportunidades. Quem dera que se muitos, né, pudessem estar dentro dessa oportunidade, louvando e exaltando o nome do Senhor. Se tem uma coisa que eu sei ser é grata ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E não há tempestade, né? Não há mar bravio, não há evento ao contrário que impeça você, eu e você de adorar o Senhor, né? Porque muitas pessoas pensam diferente. E esse é o momento que a igreja precisa estar orando, buscando a face do Senhor. Amém? Louva a Deus por estar aqui nessa noite, pois estive de férias, viajei, o Senhor concedeu, voltamos, mas senti, aleluia, a vontade de adorar o Senhor no decorrer desses 30 dias. Senti saudade de uma igreja perto, do calor humano, mas de tudo o Senhor sabe, e a palavra do Senhor diz que há um tempo. E eu confesso para os irmãos que é um tempo da gente refletir muitas coisas, né? E o Senhor nessa noite, mais uma vez, eu acredito que Ele vai nos despertar. Amém, igreja? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, verso de número 22 em diante. Eu acredito que o Senhor tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Amém? Os irmãos acompanham, eu vou lendo, os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem ao barco e fosse adiante para a outra banca, enquanto despedia a multidão. Despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E o discípulo vendo caminhando sobre ao mar, assustaram-se, dizendo-se um aos outros: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou-se o vento. E então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, igreja? Palavra maravilhosa nessa noite. Eu creio que o Senhor falará comigo e com você de uma maneira especial, porque, aleluia, Jesus, ele teve que se retirar aqui um pouco só. Ele foi ter um particular com ele só, deixou os 12 aí. Mas a palavra do Senhor diz que logo se levantou, aleluia, um vento, o mar ficou bravo e os discípulos ali se sentiram medo. Veja só que eles estavam com Jesus, ele não estava com uma pessoa qualquer, evangelista Antônio, eles estavam com Jesus. Aleluia. E eu quero te dizer nessa noite que, como esses discípulos, não é diferente comigo e com você. E a palavra do Senhor diz que Jesus se retirou um pouco, ficou ali só, separado. E de repente, esses discípulos se deparou com essa situação, que veio ter medo. E eu fico imaginando, eu mesmo no lugar desses discípulos, eu fico imaginando a nós numa situação dessa, o que nós faríamos? Será que nós não faríamos a mesma coisa que os discípulos fizeram? Aleluia, porque na hora que nós se deparamos com uma situação difícil, a gente pensa que está só, mas nós não estamos só, nós estamos, aleluia, com aquele Todo-Poderoso. O verso de número 26 diz assim:
E o discípulo, vendo o caminhar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma. Ora, eles estavam com Jesus, poucas horas depois, já achavam que Jesus era um fantasma, porque sobreveio eles o medo, o apavoramento, porque a palavra do Senhor, aleluia, no verso de número 27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. Eu imagino Jesus olhando para o discípulo no meio daquela situação, Jesus olhando para aquele discípulo, vendo que os discípulos estavam com medo, temerosos, apavorados, disse: calma, sou eu, não tenha medo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, igreja, é assim que Jesus nos vê. Quando muitas das vezes, irmã Jéssica, o vento bate ao contrário, quando muitas das vezes eu e você fazemos um projeto, fazemos algo e dá errado, e vamos indagar a Deus, e vamos questionar a Deus, e Deus fica nos observando. Ou você acha que Deus não estava olhando para aquele discípulo? Deus estava observando aquele discípulo. E Jesus disse: não temas. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus está dizendo para mim e para você: não temas, tem de bom ânimo. O vento está forte, o mar está bravio, o barco está sendo agitado, está sendo jogado de um lado para outro. Não temas, sou eu. Aleluia. E eu imagino Pedro, porque evangelista Nathaniel tinha 12. E se nós formos ver, no meio de uma situação dessa, não poderiam os 12 sair junto com Pedro? Vamos junto, Pedro. Mas só Pedro teve a coragem de dizer assim, irmã Analisa. Jesus respondeu Pedro e disse: se és tu, manda eu ter contigo. Foi corajoso. Ao mesmo instante, os 11 ficaram lá, olhando a situação de Pedro e ter com Jesus. Eu imagino Pedro saindo para ir ter com Jesus. Naquele momento dele de fé, ele saiu, o verso de número 28 diz que ele foi ter com Jesus. E Jesus disse no 29, Jesus disse no versículo 29, e ele disse: vem! Eu tenho certeza que Jesus conhecia Pedro. Quando ele disse: vem, Pedro foi. No início Pedro foi confiando, foi bonitinho por cima das águas. Mas Pedro, por um vento que veio, as ondas começou a ficar agitada, Pedro começou a ter medo. E aí, irmã Alice, Pedro começou a afundar. Porque é assim que acontece na minha e na tua vida, quando nós estamos, aleluia, com nossos olhos fixados em algo dentro da presença do Senhor, e muitas das vezes vem algo e nos faz ficar temerosos, nos faz ficar, aleluia, com medo. E vamos olhar para a direita, para a esquerda, e saímos no foco. E quando Pedro olha a situação das águas se balançando no barco, eu acredito que meio querendo virar, diz a palavra do Senhor, que ele estava andando. Eu acredito que a água estava parada. Mas quando ele vê, ele olha a água se movendo e ele ali, ele começou a se afundar. Porque ele sentiu, aleluia, medo. E é natural que eu e você sinta medo. Isso é bom que eu e você sentimos medo. Porque quando nós sentimos medo, nós lembramos, aleluia, que há um Deus. O problema é quando nós estamos numa situação difícil e não sentimos mais medo nem temor. E perdemos a fé. E ali diz a palavra do Senhor no verso 30. Mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo do mar. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. Coisa linda. E o verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Coisa linda é que na hora da tua e da minha dificuldade tem alguém para te estender a mão. Você sabe o que é isso? Jesus acompanhando todo aquele cenário, aquela cena, mas na hora que ele viu que Pedro ia afundar, ele estendeu a mão para Pedro. Glória a Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Confia no Senhor.
Porque alguém pode até nos estender a mão na tua hora adversa, na hora que o vento bater ao contrário, na hora que te vier a dificuldade, na hora que tudo for ao contrário à tua vida. Alguém pode até não te estender as mãos, mas o Senhor está pronto a te estender as mãos. Glória a Deus. O segredo é confiar. Aleluias. E diz assim no verso de número 32: e quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Coisa linda. Já estava em segurança. Já estava tudo sob controle. Já estava tudo apaziguado. Coisa linda é quando o mestre está no meio de uma situação. Coisa linda é quando Jesus está no meio de um vendaval e você confiando no Senhor. Coisa linda é quando vem algo difícil sobre a minha e a tua vida e confiamos que o Senhor está conosco. Porque há muitas pessoas que não sabem mais se o Senhor está ou não com ele. Porque quando o vento bate ao contrário, quando o mar começa a ficar, querendo tombar, tem pessoas que o abandonam e diz: ó Senhor, quanto tempo o Senhor me prometeu, quanto tempo o Senhor me fez promessa, e agora está tudo ao contrário. Veio um vento, levou todos os meus sonhos, levou todos os meus projetos, e agora? E agora pula do barco, porque perdeu a fé, a confiança. Mas a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa: continue dentro do teu barco, porque maior do que todos os problemas está Jesus no teu barco. Glória a Deus. Oh, Jesus conhecia aquele discípulo. Aleluias. E eu louvo a Deus nessa noite, porque o Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Quando nós colocamos a nossa fé e a confiança no Senhor, Glória a Deus. quando nós sabemos o Deus que servimos, Ele se responsabiliza. Quando nós sabemos quem é que está conosco dentro do barco, Ele pode até balançar, Ele pode até querer, aleluia, tombar, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e Ele não vai tombar. O vento pode até estar ao contrário, porque o vento estava ao contrário dentro dessa barca. Como discípulo, o vento estava ao contrário. E por mais que eu e você sirva a Deus, por mais que eu e você esteja, aleluia, na presença do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa: virá tempo difícil para nossas vidas. Virá, aleluia, coisas que eu e você às vezes não queremos que venham sobre as nossas vidas. Mas Deus vai permitir, para muitas das vezes saber onde está a tua e a minha fé. Porque muitas pessoas querem servir a Deus de oba-oba. Quando tudo está bom, eu estou na presença do Senhor. Quando tudo está ao meu bel favor, o meu querer, a minha vontade, eu estou aqui servindo ao Senhor. Mas quando algo acontece ao contrário do que eu gostaria, eu pulo do barco e abandono, porque aquele que é mais importante, que é o Senhor Jesus. Há muitas pessoas que precisam acreditar na palavra do Senhor, praticar e ter fé. E é normal que eu e você sentimos medo sim, porque aquele discípulo sentiu, né? Mas o medo faz eu e você sair do foco. O medo de prosseguir, o medo faz eu e você sair do projeto de Deus. Quando Deus fala para mim e para você confiar, é para que a gente venha descansar naquilo que Ele te prometeu. Naquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa quanto tempo, quantos anos, quantas horas, quantos dias, Ele cumprirá. Ele prometeu, Ele cumprirá. Graças a Deus. O segredo é confiar. O discípulo, pelo momento, eles perderam a confiança. Porque por um momento que o Senhor se retira, pelo momento que o Senhor deixa ele só, aleluia, questão de tempo, ele chama Jesus de fantasma. E eu e você não é diferente. Sabe quando vê uma situação que você fala assim, indaga, porque eu já indaguei, eu acredito que aqui tem gente que já indagou. Senhor, o Senhor não disse? Senhor, o Senhor não falou? É, mas muitas das vezes o Senhor quer nos provar, saber onde está a minha e a tua confiança, saber onde está a tua e a minha fé. Porque falar por falar é muito bom, mas na hora que vier o vento ao contrário, aí é que o Senhor quer ver onde está a tua fé. Os tempos estão difíceis e o Senhor quer saber onde estão os verdadeiros adoradores, aqueles que verdadeiramente o adoram.
O discípulo, eles tinham ali Jesus como mestre. Estavam andando com Jesus os 12. Jesus observando. De repente eles chamam Jesus de fantasma. É um fantasma, eles ficaram com medo, se assustaram, se apavoraram. E Jesus disse: não temas, sou eu. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu não sei qual foi a tempestade que bateu sobre o teu vento, sobre o teu barco. Eu não sei qual foi o vento que veio ao contrário dos teus projetos. Eu não sei qual foi a tempestade, aleluia, que assolou a tua fé. Uma coisa eu posso te dizer e afirmar: o Senhor está contigo. O Senhor está no teu barco, Ele está te observando. Ele não perdeu o controle, aleluia, do teu barco. Ele não perdeu. Ele não saiu, aleluia. Os teus projetos continuam dentro da vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz que no verso 32: e quando subiram ao barco, acalmou-se o vento. Então aproximou-se o que estava no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. Coisa linda é nós reconhecermos o Senhor como nosso único Salvador. Aleluia. Como nosso único Deus. Aleluia. Porque o Senhor, aleluia, Ele tem palavras para nossas vidas nesses dias difíceis. Quando nós depositamos nossa confiança no Senhor, nada pode nos parar. Quando nós ficamos com medo de enfrentar alguma coisa, nós perdemos o foco. Quando os discípulos tiveram medo, eles perderam o foco. Perderam, achando que Jesus era um fantasma. Pedro duvidou, quando ele disse: se és tu, manda ir ter contigo, né? Duvidou. E Jesus disse: então venha. Mas na caminhada, andando por cima da água, ele sentiu medo. Na minha, na tua trajetória é dessa forma. Começamos bem, no meio do caminho vem tantas coisas para que eu e você nos gostamos, nos decepcionamos, mas uma coisa é certa: Jesus está conosco. Jesus estende as mãos, irmã Annalise, nas horas mais difíceis das nossas vidas. Jesus estende as mãos. Alguém pode te virar as costas, alguém não pode estender as mãos, mas Jesus está aqui para dizer para mim e para você: não temas, homem de pouca fé. Aleluia. Não duvide daquilo que Deus falou com você. Não duvide do seu chamado, não duvide do seu ministério, não duvide da sua família, não duvide dos seus sonhos, não duvide, porque quem fez foi o Senhor. Eu e você com certeza gostaríamos de ter uma vida, né? Bem melhor, mas o Senhor nos conhece. Verdade é que nós precisamos confiar naquele que fez a promessa. Jesus, Ele te fez uma promessa. Jesus me fez uma promessa. No decorrer dessa promessa, virá muitas coisas para que eu e você não alcance a promessa. No decorrer dos tempos, muitas coisas vão vir sobre a minha vida e a sua vida. Mas uma coisa é certa: não duvide. Porque quando nós duvidamos, nós saímos do foco, dos propósitos de Deus. E quantas pessoas já saíram do propósito de Deus? Porque não entenderam que mesmo com a dificuldade, na adversidade, mesmo com o seu barco sendo açoitado, Jesus estava ali. Quantas pessoas deixou a desejar no decorrer da sua chamada? Porque não aguentou a perseguição, não aguentou, aleluia, as calúnias, as provas, e aí abandonou. Mas uma coisa é certa: Jesus continua sendo o mesmo. A mão misericordiosa do Senhor está conosco. E eu louvo a Deus nessa noite por tudo que Ele tem feito, igreja. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: por mais difícil que você esteja passando, por mais coisas que vêm sobre a sua vida, e você pode dizer: irmã Dede, você não sabe de nada do que eu passo. Eu não preciso saber. Uma coisa eu posso te dizer: confia no Senhor. Porque nós fazemos um projeto e Deus faz outro. Nós desenhamos algo para nossas vidas
porque tudo que Deus tem para mim e para você é o melhor. Mas no decorrer de tudo isso, virá mar bravio, ondas bravas, o mar querendo jogar nosso barco para outro lado, mas o Senhor continua comigo e com você. Aleluia. Aleluia. E eu creio que nessa noite, o medo, aleluia, a dúvida, a incerteza, eu creio que nessa noite cai por terra, porque muitas pessoas já deixou o seu barco de lado, já encostou o seu barco, aí diz assim, eu vou levando a vida, não deu certo, eu vou levando assim. Não, Jesus, Ele é santo, Ele é fiel, Ele te fez promessa, e as tuas promessas continuam intactas. Eu louvo a Deus, porque Ele tem feito coisas maravilhosas. Aleluia. Não tenha medo nessa noite, daquilo que você, aleluia, já falou para o Senhor. Não tenha medo. Não deixa a dúvida impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Não deixa o medo te apavorar, porque o Senhor está contigo, o Senhor está comigo. E uma coisa é certa, Jesus nunca vai nos abandonar. Olha, pode qualquer pessoa nos abandonar, mas o Senhor jamais vai nos abandonar. Isso é certo, você precisa acreditar nisso. Alguém pode virar as costas, alguém pode dizer assim, eu não quero mais você na minha companhia, mas o Senhor, Ele está conosco. Ele não vai nos abandonar. Sabe por que eu sirvo ao Senhor de uma maneira muito especial? Porque qualquer pessoa pode me virar as costas, Ele nunca vai nos virar as costas. E a convicção disso é nessa trajetória que nós temos levado a nossa vida. O Senhor tem sempre se feito presente nas horas mais difíceis. E eu louvo a Deus nessa noite, porque Ele tem feito coisas lindas acontecer. E isso é a fidelidade dEle para conosco. E eu digo mais, já veio medo, já veio dúvida, já veio vontade de desistir, sair do barco. Mas eu preferi, Jéssica, prosseguir. Porque nada pode parar com a minha e com a tua chamada. Não é fácil fazer a vontade do papai. E muitas das vezes Ele vai até permitir situações ao contrário. Ele pode até por um pouquinho de tempo deixar eu e você aqui do lado, como Ele fez com o discípulo. Deixou o discípulo um pouquinho, foi, se retirou por um pouquíssimo de tempo para orar. E foi nesse pouquinho de tempo que o discípulo se viu, aleluia, apavorado. Mas jamais Ele vai nos abandonar. Aleluia. Eu quero nessa noite encerrar essa palavra dizendo para vocês que está aqui nessa noite. A palavra é: não duvide do que Deus te prometeu. Aleluia. Não duvide daquilo que você já projetou, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Não importa o vento, não importa o mar bravio, não importa, aleluia, se no decorrer da tua caminhada virar fantasma e você vai ficar assustado. Uma coisa é certa, Ele está no teu barco. E deixa eu te dizer uma coisa, se Ele está no teu barco, sossega. Se Ele está no teu barco, fica tranquilo, fica tranquila. Aleluia, porque Ele está no comando. E não tem coisa mais linda do que Deus estar no comando da nossa vida. Aleluia. Ele é fiel. Porque quando nós passamos por dificuldades, tempestade, adversidade, aleluia, quando nós passamos por tudo isso e confiando de que o Senhor está conosco, nós vamos chegar na outra margem, mais firme, mais experiente, mais maduro, mais confiante, e vento nenhum nos derruba. Eu louvo a Deus nessa noite, porque Ele edifica a minha vida, Ele edifica a tua vida, dizendo: não tem mais, sou eu, o Senhor dizendo para mim e para você. Graças a Deus. É porque se na tua vida tem algo que você fala, oi, Mandete, é porque nem dá para falar, está tudo tão difícil,
Tem uma palavra para você: não temas, Ele está contigo. Teu barco não vai afundar, você não vai perecer, e Ele vai te honrar na terra dos crentes. Não importa o que dizem, o que falam, não importa. O que importa é que Ele pensa de você. Seja fiel. Seja fiel a Ele, porque Ele será fiel a você sempre. Sempre. Aleluia. E eu quero agradecer. Glória a Deus. Eu quero encerrar orando com a igreja, profetizando sobre a vida desta igreja. E agradecendo a Deus pelas vossas vidas que vieram nessa noite. Aleluia. Tomar posse desta palavra. Graças a Amém? Deus. Nós vamos ficar de pé e vou orar pelas vossas vidas. E eu digo para você nessa noite que o Senhor, aleluia, deu o melhor para nossas vidas. Ainda que esteja tudo ao contrário, ainda que está aí, aleluia, tudo tão difícil, confia no Senhor, Glória a Deus. porque Ele tem ainda algo muito bom para nossas vidas. Ele é fiel para cumprir com as promessas dele. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai de amor e bondade, Senhor, nessa noite eu quero te apresentar os teus filhos que aqui esteve, Senhor. Meu Deus amado, eu agradeço a Ti pelas oportunidades dadas, concedida, única. Meu Deus, nessa noite não há medo, não há tempestade, não há dúvida. Meu Deus, não há vento, ao contrário. Não há, Senhor, bravio. Não há, Senhor, meu Deus amado, fantasma que vai nos fazer parar. Senhor, eu te peço na vida dos teus filhos que tu conceda, Senhor amado, força, fé, para que eles possam prosseguir nessa noite. Meu Deus, eu te peço nessa noite também pelo anjo desta igreja, o pastor João Batista, pelo ministério desta casa, pelos obreiros, pelos dados, pela diaconisa, pelos membros. Meu Deus, fortalece a tua igreja na tua presença. Meu Deus, que nessa noite o Senhor coloque as tuas mãos nos nossos barcos, Senhor, acalma a tempestade. Meu Deus, que o Senhor venha colocar nessa noite tudo que está fora do lugar. Meu Deus, como o Senhor acalmou, Senhor, aquela tempestade. Tudo, Senhor, meu Deus, amor, nessa noite, colocou as tuas mãos, Senhor. Acalma, porque a tua igreja, Papai amado, clama. E eu acredito que na noite de hoje o Senhor fará algo especial. Oh, Espírito Santo, vai diante, Papai. Meu Deus amado, do teu povo, da tua igreja. Jesus, eu apresento, meu Deus, nessa noite o nosso Brasil, o país. Meu Deus, nessa noite eu apresento o universo. Oh, Senhor, visita nessa noite, meu Deus amado, todos os leitos. Oh, Espírito Santo, tu que conhece, tu que permite, Senhor amado, tu que sonda. Visita nessa noite, nos livra, Senhor amado. Cubra nossas vidas com teu sangue. Jesus amado, Jesus querido, eu te peço nessa noite a tua presença. Usa de misericórdia para conosco. Faz o milagre, Senhor, acontecer. Fortalece a nossa fé. Jesus, fortalece a nossa fé na tua presença. Não nos deixa, Senhor amado, duvidoso, porque o Senhor é fiel para cumprir. Espírito Santo, usa nessa noite de misericórdia, Senhor. Acalma, Senhor amado. Arraia este vento. Acalma, Senhor amado. Oh, Jesus, eu te peço pelo nosso país. Jesus, de uma maneira especial, Senhor. Jesus, visita, Senhor amado, as autoridades deste país. Meu Deus, acalma, Jesus amado. Eu sei que tudo é na tua permissão. Eu sei que tudo está no teu controle. Mas o Senhor é Deus dos céus e da terra. Fique conosco, Espírito Santo. O Consolador, fique conosco. É o que eu te peço nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus, leva a tua igreja em paz. Debaixo da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja.